Bom, pessoal, tá me ouvindo bem aí? Aqui tá bom. Sim, Beleza. Tá. Então, beleza, pessoal. Então, os outros quatro exercícios, o 12, o 13, o 14 e 15, ele está relacionado com esse conteúdo de cargas distribuídas sobre vigas. Então, aqui nesse conteúdo, o que que nós temos? É uma continuação da aula da semana passada. A gente viu lá carregamento concentrado. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre carregamento distribuído. Carga distribuída sobre uma estrutura podem ser retangulares, triangulares ou até mesmo aleatórias. Então, um carregamento retangular ele pode ser representado por uma pilha de saco, de areia, enquanto que o carregamento triangular pode ser representado por pressão hidrostática, impostas pelas águas em uma placa. E inúmeros outros eventos a gente pode estar utilizando como exemplo, no caso aí de carga de lenha, carga de containers, carga humana, etc. Então, pode causar uma distribuição de forças retangulares ou triangulares, mas a nível de engenharia, nos importa apenas qual é o tipo de forma da distribuição dessa carga. Desculpa. Então, aqui, ó, se a gente olhar aqui nesse carregamento, deixa eu só pegar aqui um pontinho. Então, esse aqui, ó, pessoal, esse tipo de carregamento aqui que vocês estão visualizando aí, tá aparecendo a canetinha aí? Sim. Então, beleza. Então, a gente viu na última aula o carregamento concentrado. Agora o que nós vamos estar visualizando é esse tipo de carregamento, ó, como se fossem caixas que estivessem sobre a nossa estrutura. Vai estar representando as forças que estão distribuídas ao longo da nossa estrutura. E essas cargas aqui nem sempre elas são regulares, elas podem ser irregulares, como está aqui no exemplo, ou até mesmo ela pode ter esse formato aqui, ó. Seriam triangulares. Carregamento triangular, por exemplo, aqui a pressão hidrostática, né? Em uma barragem, por exemplo, a força de baixo da barragem, mais próxima do solo, ela vai ter uma força maior que a parte superior da nossa barragem. Então, como que nós fazemos esses tipos de cálculos? Carregamento simples. Então, quando o carregamento é do tipo triangular ou retangular, sabe-se que a integral da força é a força resultante. A integral da carga é a força resultante. E essa ela vai estar concentrada sempre no centro de gravidade. Após as cargas serem concentradas, devemos aplicar esta no centro de gravidade da mesma. Então, se a gente observar aqui, se eu tenho um carregamento aqui ó, de 20, que seja 20 newtons, aplicado sobre uma estrutura que tem aí a nossa carga tenha 4 metros de comprimento, como que nós determinamos o vetor, a força que está exercendo? Transformando o que é carregamento distribuído em carregamento concentrado, nós temos que utilizar essa formulinha aqui, ó. A força é igual à carga, ao carregamento, vezes o comprimento dessa carga. Como está aqui, ó, força resultante é igual a carga que está sendo aplicada. Aqui nesse caso é 20, então a gente vai colocar aqui 20, vezes o comprimento dessa carga, que é 4. 20 vezes 4, então vai dar os 80 newtons, que é a força que está sendo aplicada. E lembrando vocês aqui, o centro de gravidade de uma figura retangular, figura quadrada, é a base dividido por 2. Ou seja, esse vetor ele vai estar atuando sempre no centro da nossa estrutura. Se a estrutura aqui tem 4 metros, o carregamento, né, que está totalmente sobre a estrutura, que também tem 4 metros, então a nossa força concentrada ela atua no meio. Uma distância aqui de um ponto ou da outra extremidade, então vai ser uma distância de 2 metros, vai ser a metade. Okay? Quando nós temos um carregamento do formato triangular, o centro de gravidade de uma peça triangular, vocês devem lembrar lá nos semestres anteriores, é base dividido por 3. E sempre vai ser o centro de gravidade na região de maior volume. Independente se eu inverter o nosso triângulo aqui, vai ser base dividido por 3
e a região de maior volume, ok? Então, pode ser que esteja aqui ou pode ser que esteja aqui. Vai depender de como tiver a nossa figura. Então, se nós temos aqui 4 metros, eu vou ter que dividir esse 4 por 3. E eu sei que o nosso vetor vai atuar nesse lado aqui. E não aqui, tá? Ele não vai atuar aqui, ó. Não é aqui. E sim nessa região. Se eu tivesse que equilibrar essa figura, eu teria que colocar um equilíbrio aqui, ó. Se fosse fazer um equilíbrio, né, da figura geométrica. Eu tenho que equilibrar nesse ponto aqui, que é a parte do maior volume. Ou seja, o volume que eu tenho aqui é o mesmo volume que eu tenho aqui, ó, distribuído aqui. Sempre base dividido por 3, ok? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, como que eu determino a carga que está sendo aplicada sobre a nossa estrutura? Aqui era força igual a carga vezes comprimento, para figuras quadradas, retangulares. Quando a gente fala em figuras triangulares, a gente vai utilizar a força, que é igual a carga, vezes o comprimento, dividido por 2. Sempre vai ter que dividir por 2. Por que dividir por 2? Porque, na verdade, nós temos aqui a metade de um retângulo. Então, aí nós vamos dividir por 2, porque a força que está sendo aplicada aqui, ela vai ser metade do que seria no caso de um carregamento retangular. Então, nesse caso aqui, ó, o 20 vezes 4, dividido por 2, vai dar os 40. Aqui deu 80, porque ela é retangular, e aqui ela é triangular, que seria a metade do nosso retângulo, vai dar os 40 newtons. Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui nessa página? Não, professor, tranquilo. Professor, Sim? você falou que era dividido por 3, mas ali no slide está falando que é dividido por 2, o do triângulo. Aqui, né? Então, aqui o que acontece? A força, para determinar a força, a gente divide por 2. Mas quando a gente vai determinar a distância, aí divide por... Por que divide por 3? Vou passar um próximo slide aqui, vai ficar mais claro essa questão aí. Deixa eu pegar aqui... esse daqui mesmo. Vou pegar esse daqui. Ó, um exemplo, tá? Vou pegar esse daqui. Vou fazer só um comentário aqui, ó. Esquece esse exercício que está aqui em cima, tá, pessoal? Só mesmo para usar o espaço branco aqui. Imagine o seguinte, ó, que nós temos aqui um carregamento. Vou fazer aqui um modelinho aqui, né? Então, aqui nós temos lá um carregamento triangular sobre 2 apoios. Esse carregamento aqui, ó, ele tem 9 metros. E essa carga aqui, ela vai ter 2 newtons. Tá? 2 newtons por metro. Então, aqui está o nosso carregamento. Ele vai estar sempre assim, ó, desse formato aqui, ó, com várias setas. Tá meio torto aí, pessoal, mas é porque eu estou fazendo no mouse, tá? Mas aqui era para ser reto. Vocês não reparam não, tá? Daqui a pouco eu vou ter minha mesa digitalizadora e melhora isso daí. Professor, só uma dúvida, você falou do mouse. Quando você Sim. vai... qualquer arquivo que você consegue mexer nesse programa, você consegue pôr a caneta no mouse? Aqui, não, eu estou usando o PowerPoint mesmo. Porque o professor de outra matéria, ele não só que ele não estava usando PowerPoint, ele estava usando só o arquivo. Ele não conseguia colocar a caneta. Caceta? Caseta? Isso, isso. Ele não conseguia pôr a caneta, não ativava o modo caneta para ele. Você sabe como é que funciona? Eu ensinei para ele já. Ele me perguntou como que faz Beleza. esses dias. Aí eu mostrei para ele como que eu estou fazendo. Então, pessoal, só dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Nós temos aqui o carregamento distribuído, né? Que é uma triangular, tem um comprimento de 9 metros, ele está todo sobre a nossa estrutura, e esse carregamento ele tem 2 newtons por metro.
como que eu determino? Eu preciso antes de fazer as contas, eu preciso transformar isso daqui na forma concentrada, ou seja, nas cargas, elas precisam estar concentradas sobre a estrutura. Então, aqui está os dois apoios. O vetor, ele sempre atua no meio, no centro de gravidade, desculpa. No centro de gravidade. E a gente sabe que o centro de gravidade de uma figura geométrica é base dividido por 3, altura dividido por 3. Não é isso? Então, o centro de gravidade é aqui. Se a gente dividisse em escala certinho, base por 3, altura por 3. Não vai ser nesse ponto aqui, tá, pessoal? Esse ponto aqui não vai gerar equilíbrio. Quem vai gerar o equilíbrio é esse ponto aqui. Ok? Só voltando aqui, ó, recapitulando. Se eu tiver dois triângulos e quiser equilibrar ele, o primeiro triângulo aqui, ó, o triângulo A, onde que eu vou equilibrar? No ponto 1 ou no ponto 2, se eu tiver que fazer um equilíbrio? Pode destravar o microfone aí, pessoal. No ponto 1. No 1. Ok, ótimo. E na figura B, se eu tiver que fazer um equilíbrio estático dessa figura, dessa placa, se fosse uma placa, eu quisesse fazer o equilíbrio no ponto 1 ou no ponto 2? 2. Ponto 2, perfeito. O mesmo vai acontecer aqui, o vetor ele não vai atuar aqui, ó. Ele vai atuar no segundo ponto aqui. Então, eu vou representar aqui o nosso vetor. Aqui está o vetor, ó. E que distância que eu tenho desse ponto aqui, ó? Se eu chamar aqui de ponto A e aqui de B, apoio B, qual que é a distância do ponto A até onde atua o meu vetor? Podem responder, pessoal. Aí no caso é 6, professor? Correto, 6 metros. 6 metros aqui, ó. O que eu fiz? Eu dividi a base por 3, achei onde vai atuar o meu ponto, o meu vetor e já representei. O 9 vai preservar, vai continuar. O 9 está lá. Professor, então E no caso agora, esse exercício não é válido, que estava em cima, você riscou. isso. Só pausar o espaço aqui, branco. Só para explicar antes da gente começar a fazer o exercício. E o vetor, a intensidade dele, como que a gente determina a intensidade dele? A força é igual a carga vezes o comprimento dividido por 2. Sempre que for triângulo, divide por 2. Carga que nós temos aqui é 2 vezes o comprimento, que é 9, dividido por 2. Então, vai dar 2 vezes 9, 18 dividido por 2, 9. 9 newtons. Então, aqui, ó, esse vetor ele tem 9 newtons. Ok, pessoal? Beleza, professor. Vocês entenderam? Onde atua o vetor, a gente dividiu por 3. A força, a gente divide por 2, porque, na verdade, ela seria isso aqui, ó. Tá? É como se eu estivesse quebrando aqui o nosso retângulo e usando apenas metade dele. Pessoal, quer dar um print disso daí para vocês terem nos seus arquivos aí? Pode dar um print aí, salvar no Word, tirar uma foto com o celular. Pode apagar? Professor, depois você disponibiliza esses slides ou que eu estou tirando print aqui de cada slide que o senhor está mandando. O Sim, senhor sim. disponibiliza ele ou Eu mandei já, na verdade. Na verdade, já mandei para vocês esses slides. certo? É aquele 2.2, reações de apoio. É que tem que ver se eu já tinha entrado no grupo, que eu entrei a semana passada. Mas Vou aí verificar. depois eu... Deixa eu só ver se tem alguém aqui.
Mas eu mando sim, tá? Inclusive, inclusive essa aula que está sendo gravada eu mando também para vocês, o link. Beleza. Tá? Aqui, Obrigado. pessoal, então, nada. Vocês entenderam aqui, né? Eu fiz um carregamento distribuído variável. Se fosse uniforme, ficaria da seguinte forma, pessoal. Deixa eu apagar aqui. Aqui não quero. Usando o mesmo espaço aqui, tá, pessoal? Só para apresentar. Então, se for isso aqui, pessoal, ó, um carregamento. Nossa, tá muito. Então, se eu tiver aqui, ó, um carregamento distribuído, e esse mesmo carregamento aqui, ó, tiver lá os dois, foi dois que eu utilizei, né? Aqui é os vetores, né? Aqui nós temos uma distância, um comprimento de 9 metros, e aqui é os mesmos 2 newtons por metro. Tá meio torto aí, mas dá para entender, né? Então, se eu tiver que transformar esse carregamento aqui, distribuído em carregamento concentrado, da mesma forma, onde que vai atuar o vetor? Um carregamento uniforme, ele é no centro de massa. Diferente do triangular, que é base dividido por 3, o centro de gravidade de uma figura retangular ou quadrada é base dividido por 2. Então, o nosso vetor aqui ele vai atuar exatamente no meio, ou seja, uma distância de 4,5 metros. Preserva aqui, ó, comprimento total de 9 metros. Aqui estão os dois apoios. 4,5 metros, 9 metros, e o vetor ele vai ser da mesma forma, ó, força é igual a carga vezes comprimento. Não vou dividir por 2, porque aqui ela está completa. Então, a carga aqui, no caso, vai ser 2 vezes 9, que é o comprimento da nossa carga. Então, nós temos aqui 18 newtons. Ok? Então, nesse caso aqui, vai ser 18 newtons, ó, que vai estar atuando aqui. Ó. Essa é a intensidade do vetor. Entenderam a diferença dos dois casos? Em um você tem que dividir por 2, o outro não. O ponto onde atua o vetor também vai ser diferente. Ele não vai ser sempre no meio da nossa barra, e sim onde está o centro de gravidade. Pode dar um print aí também. Tranquilo? Posso apagar aí? Sim. Beleza. Então, essa é a questão do triângulo. Como definir a força, a intensidade da força e como definir a região que está atuando o vetor. Tá. Deixa eu apagar aqui. Então, pessoal, o exercício 12 do nosso slide, como que ficaria o exercício 12? Está pedindo aqui para a gente determinar, substitua a carga distribuída por uma única força resultante. Então, aqui nós temos uma carga distribuída e eu preciso transformar ela numa força resultante. Especifique sua localização, carga distribuída retangular, logo, qual vai ser a distância daqui do ponto A até onde vai atuar o vetor?
por lógica, vai ser 4 metros. Então, já sei que tem que ter aqui 4 metros, que é onde vai atuar o nosso vetor. O vetor vai estar aqui, ó. Especifique sua localização sobre a viga e calcule as reações de apoio. Então, nós temos aqui apoio A e apoio B. Como eu já falei para vocês na última aula, esse apoio aqui é aquele móvel, é um rodízio. Ele dá reação quando nós temos uma força que está sendo aplicada em cima, verticalmente, a gente vai ter uma reação vertical. Então, nós vamos ter uma reação nesse sentido aqui, ó. R, B. Ok? E aqui, ó, nesse ponto aqui, esse tipo de apoio, ele também vai dar a reação vertical. Só que ele é aquele apoio fixo. Então, se eu tiver uma força horizontal, o que vai acontecer com ele? Ele também vai gerar uma força, uma reação horizontal, desculpa. Se ele tem força vertical, reação vertical. Se ele tem força horizontal, reação horizontal. Então, aqui nós vamos chamar de RA. Só que aí, pessoal, observem aqui, nós não temos nenhuma força horizontal. Tem um torque aqui, mas o torque ele vai entrar na somatória de momentos. Tudo que está relacionado a momento. No caso de força horizontal, vocês estão visualizando aí que não temos nenhuma força horizontal, não tem nenhum vetor horizontal. Então, se não tem nenhum vetor horizontal, o que a gente pode fazer? Pode esquecer esse cara aqui, ó, esse vetor. Esse vetor aqui, ele não vai existir, porque não existe força horizontal. Tá aqui, ó, somatória de força horizontal, não aplicado. É zero. Ok? Pois bem. Aqui, como que nós determinamos esse vetor? Eu preciso transformar esse cara aqui, que é um carregamento distribuído, em carregamento concentrado. É só multiplicar. 40 aqui é a nossa força, o nosso carregamento, 40 quilonewtons, e o comprimento desse carregamento é 8 metros, então vai ser 40 vezes 8. Então, 40 vezes 8, aí vai dar os 320, certo? Isso aqui é a intensidade do nosso vetor. Uma vez que vocês já determinaram qual é a intensidade do vetor, que é quilonewtons, né? Vocês podem esquecer essa figura aqui, ó. Esquece isso daqui. O que vai valer para a gente agora é o vetor, é o 320 quilonewtons. Tá? E aí, primeiro passo, somatória dos momentos em relação ao ponto A. Como que nós determinamos? 320, que é esse vetor aqui, em relação ao ponto A, aqui vai ser o ponto A. E aqui o ponto B está aqui, ó. Tudo vai girar em relação ao ponto fixo. No nosso caso aqui, ponto A. Se os dois apoios fossem fixos, você poderia escolher um dos dois. Tá? Mas sempre convém começar os cálculos tudo em torno do ponto fixo. Nesse caso, ponto A. Então, 320 aqui em relação a A, ele vai dar um giro. Ele vai ter uma tendência de girar essa estrutura. E ela tem uma tendência de girar no sentido horário. Correto? Ó, se nós temos uma força que está para baixo aqui, ó, e aqui está a nossa estrutura, nós temos um apoio aqui, a tendência disso daqui é girar no sentido horário. Por isso que está mais 320. E a distância desse vetor até o ponto A são 4 metros. Aqui, ó, 4 metros. Daqui até aqui, 4 metros, porque eu tenho uma carga de 8 metros, eu tive que dividir em 2, porque o vetor atua no centro de gravidade. O vetor ele não atua no centro da estrutura, porque a estrutura tem 11 metros. Na verdade, ele atua no centro da carga. É como se nós fizéssemos um X aqui, ó. Vai sair meio torto, mas vai dar para entender. Se eu fizesse um X aqui, ó, tô aqui, ó, centro. Ok? Então, vai dar 320 vezes 4 metros. Positivo, porque gira sentido horário. O RB, em relação ao ponto A, tudo em relação ao ponto A, ele vai dar um sentido de giro, sentido anti-horário. Então, o RB, ele gira sentido anti-horário, menos RB. E a distância desse ponto aqui, ó, do ponto B até o ponto A, são 8 metros, menos RB vezes 8.
tá? E aí tem um vetor aqui que ele já está na sua forma correta, né? Já está no próprio eixo Y. E esse daqui, em relação ao ponto A, ele também está querendo girar sentido horário. Então, ele vai ser mais 20. E a distância desse ponto aqui, onde está sendo aplicado o vetor até o ponto de giro, são de 11 metros. Mais 20 vezes 11. E aí, como nós fizemos na última aula, também apareceu aqui um torque. Esse torque aqui, ó, 150 kN metro. Então, esse 150 aqui, ele está girando sentido horário. Ele não precisa ter uma distância, ele poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, em qualquer região da nossa estrutura. Mas eu sei que tem algum objeto que está girando ele aqui, está forçando ele a girar no sentido horário. Por isso que eu coloquei mais 150. Aqui é o mais. Mais 150. E aí a gente tem só uma incógnita, que é o nosso URB. Então a gente vai resolver todas as outras contas isolando no URB. Então tem o 1.280 aqui. Aqui já está feita a conta da 370. 1.280 mais os 370. O URB aqui a gente vai ter que separar esses dois. Onde está multiplicando passa dividindo. Então fazendo todas essas passagens matemáticas, a gente vai encontrar o valor de RB, que é 206,3 kN. Tá? Esse é o valor de RB. Forças horizontais não tem, como a gente já viu. E a gente parte para a força vertical. Força vertical, tudo que está para cima, positivo, tudo que estiver para baixo, negativo. Esqueçam as distâncias nesse momento aqui, pessoal. Sempre que a gente faz cálculo de forças verticais ou forças horizontais, a gente só olha só o vetor. A gente não olha 8 metros, 4 metros, nenhuma distância. Não precisa multiplicar a distância. Distância é sempre quando for momento. Momento, sim, que é força vezes distância. Tá? Aqui não tem nenhuma distância. Então, nós temos aqui logo de cara o RA que está para cima e o RB também que está para cima. Então, mais RA, não preciso representar, né? Mas, só para ficar mais claro, mais RA, mais RB. Os dois estão para cima. E para baixo, nós temos aqui o 320, para baixo negativo, e o 20 também negativo. Menos 320, menos 20. 320 com 20, menos e menos, vai dar 340 negativo, correto? Menos 320, menos 20, menos 340. 206,3 menos 340 dá menos 133,7. Passou para o outro lado da igualdade, mais 133,7 kN. Então, esse aqui é o valor do nosso RA e aqui está o valor do RB. As duas reações. Se eu tiver que determinar como vai ser a fixação, que tipo de material eu vou utilizar nesses apoios, qual é a força que está sendo aplicada em cada um deles, então esse é o valor que nós vamos utilizar. RB aqui vai ser 206,3, esse cara aqui, e o RA 133,7. Ok? Então essa aí é a resolução do exercício 12, que vocês têm que me entregar. Já tem a resolução aqui, eu passo para vocês depois no grupo, mas quem está aí já pode dar um print da tela para ter essa resolução nos seus arquivos. E aí fica aberto para perguntas, pessoal. Pode destravar os microfones e fazer as suas perguntas. Ninguém? Alguma dúvida? Aí, tranquilo, professor. Certo? Então tá aí, pessoal. Essa é a resolução do exercício 12. Vamos para o exercício 13. Então, pessoal, o exercício 13 ele tá um pouquinho mais complexo em relação ao exercício anterior, porque aqui nós temos uma figura irregular, um carregamento distribuído variável. Ele não é mais aquele distribuído uniforme, também não é uma figura triangular. Só que nós podemos dividir em duas figuras conhecidas para determinar o seu centro de gravidade.
Ou a gente poderíamos criar aqui uma função e calcular através do integral, para achar o centro de gravidade, mas a forma correta aqui, nesse caso, vai ser utilizar dois triângulos. Utilizar um primeiro triângulo aqui, lembrando que o centro de gravidade de um triângulo é base dividido por 3. Então, se eu fizer a divisão aqui de 3 partes, quanto que nós temos em cada parte dessa daqui? 1,5. 1,5 aqui, 1,5 aqui e 1,5 aqui. Total 4,5. E onde que vai atuar o centro de gravidade? Nesse ponto. Então, esse ponto aqui é exatamente onde vai estar o nosso vetor. O vetor vai estar aqui, ó, atuando aqui, ó. Certo? E qual que é a intensidade desse vetor? Simples. Força é igual a carga. Qual é a carga que nós temos aqui no carregamento? 6 kN por metro. 6 kN por metro vezes carga, vezes comprimento dessa carga. Essa carga aqui, ó, que eu representei em vermelho, ela tem um comprimento de 4,5. 4,5. Dividido por 2, né? É um triângulo. Então, nós temos aí 6 vezes 4,5 dividido por 2. Quanto que dá isso daí, pessoal? Dá 13,5. 13,5, correto. Então, nós está com o vetor que vale 13,5. Certo, vetor vermelho. Do outro lado, vou pegar uma outra cor aqui. Pegar uma cor de... esse azul. Aqui. Ó, o roxo. Então tá aqui, ó. O outro triângulo é esse daqui, ó. Da mesma forma, vamos dividir por 3 partes aqui, ó. 7,5 dividido por 3 partes vai dar 2,5. Cada parte. 2,5. 2,5. 2,5. 5, 6, 7,5. Então tá aqui. E aí o centro de gravidade não atua aqui, e sim aqui, ó. Na parte que tem maior volume. E esse vetor aqui, o roxo, vai ser força igual a carga, que também é 6, vezes o comprimento dessa carga. O comprimento da carga total aqui, ó, é de 7,5. Tomar cuidado para não usar o comprimento total da estrutura e nem utilizar esse 5 aqui, que seria onde atua o vetor, e sim o comprimento só da carga. O comprimento da carga aqui, ela tem 7,5. Seis vezes 7,5 dividido por 2. Quem está com a calculadora aí? R$ 22,5. 22,5. Tá aqui, ó. 2,5 kilonewtons. Tá lá, de 2,5, 3,5. Então já sei os dois vetores. Tem um vetor aqui, ó, que a gente não pode esquecer, tá? Ele já vem no nosso exercício, aqui. E também nós temos um torque aqui, ó, de 500 kilonewtons metro. Então tem um torque, tem um vetor e mais dois vetores que nós acabamos de calcular, tá? Então, primeiro passo, somatória dos momentos em relação ao ponto fixo. Aí, ó, prestem atenção na conta, pessoal. Nem sempre o ponto fixo é o primeiro. Nesse caso aqui, onde está o ponto fixo? Está aqui, ó. Então, aqui nós vamos ter uma reação. Posso chamar aqui de RB. RB.
E aqui vai estar o próprio RA. Tá? Então o RA está ali, o RB está ali. E aí a gente começa a fazer a nossa conta. Tá? Vamos lá. Tudo vai girar em torno de B, nesse caso agora. Porque aqui está o ponto fixo. Então nós começamos a conta. Posso começar por aqui, ó, o RA. Esse RA aqui, ele dá uma tendência de giro sentido horário, em relação ao ponto B. Então ele está girando sentido horário. Ela está para cima aqui, está forçando a nossa estrutura para cima. Então está aqui, ó, RA mais RA. Distância do RA até o ponto B seria esse total aqui, ó, daqui até aqui, que é o 7,5 mais o 4,5. Vai dar 12 metros. Tá aqui, ó, mais RA vezes 12. Segundo vetor, esse aqui, ó. Posso pegar esse vetor aqui, o roxo, que é os 22,5. Em relação a B, ele deu uma tendência de giro no sentido anti-horário. Então, a gente vai utilizar menos 22,5. E a distância desse ponto aqui, ó, até esse ponto B, a gente vai ter que somar aqui. Aqui a gente já tem 4,5 mais 2,5. 4,5, 5, 6, 7. 22,5 vezes 7. O vetor vermelho, próximo aqui, é 13,5 kN. E ele tem uma tendência de giro no sentido também anti-horário. Então vai ficar menos 13,5 vezes a distância. A distância dele até o ponto B é 1,5 mais 1,5. No caso aqui nós temos 3 metros. Então menos 13,5 vezes 3. Então eu já utilizei todos os vetores que tem aqui. E o 15 kN? O 15 kN, qual que é a distância que nós temos em relação a B? 0. Então, se é 0, lembra daquele exemplo até que eu dei na porta, na porta da sala? Se não existe nenhuma distância, ele está empurrando aqui o ponto B. Está comprimindo o apoio B. Não tem distância, existe sim uma força, existe intensidade, mas não existe distância. Então, força vezes distância vezes 0, 15 vezes 0 é 0. Então, momento, nesse caso, é 0. Eu nem represento ele aqui, porque ele vai ser 0. Tá? Mas tem esse 500 aqui, ó, quilonewtons metro, que não tem distância, é um torque que está sendo aplicado, poderia ser um eixo que está aqui, ó, girando essa estrutura, forçando a girar essa estrutura. Então esse 500 ele tem que entrar na conta, ele é um torque, ele gira sentido horário. Então ele vai ser mais 500. Tá? Então aqui nós já temos a nossa expressão montada, precisa agora fazer a resolução dela. Nossa única incógnita é o próprio RA. Então RA vezes 12, só copiando, e aí calculando tudo isso daqui, ó, 22,5 vezes 7, menos 13,5 vezes 3, vai dar menos 198, mais os 500, dá menos 302, dá mais 302. Passou para o outro lado, ficou menos 302. O 12 que antes estava aqui multiplicando, passou para cá dividindo. Então ficou aqui, ó, menos 302 dividido por 12. Logo, o nosso resultado deu menos 25,17. E aí cai naquela questão que nós vimos em sala de aula. A reação ela não pode dar negativa. Ela tem que dar positiva. Quando ela dá negativa, significa que a nossa reação ela foi estimada incorretamente. Tá? A gente estimou ela incorretamente. Só dando uma passagem aqui. Como que seria isso daí, pessoal? É importante entender esse resultado negativo em reação de apoio. Tá? Imagine o seguinte, tá? Vou só usar esse espaço aqui. Não é esse exercício. Vou tirar aqui só usando esse espaço. Esquece esse exercício que está aqui em cima. Tá? Se a gente tem uma gangorra. Gangorra. Aqui é a nossa gangorra. Se eu aplico a força nesse sentido aqui, essa gangorra vai querer subir aqui, certo? Ela vai querer subir. Para ela não subir, o que eu preciso fazer? Colocar um apoio de mesma intensidade e de sentido contrário. Terceira lei de Newton. Mesma força, mesma intensidade, sentido oposto. Se eu apliquei aqui
2 kN, aqui vai ter uma reação de 2 kN, desde que esteja exatamente no centro, ok? Mas, se eu pegar então essa mesma gangorra, tá? A mesma gangorra, e apliquei aqui uma força para cima, agora está contrária a força, estou forçando para cima. O que vai acontecer? Isso daqui vai querer, o resultado disso daqui é querer descer aqui, certo? Ela vai querer descer. Para ela não descer, eu preciso colocar uma força contrária de mesma intensidade e de sentido oposto, para ela não descer. Então, ela não vai descer, ela vai ficar estática. Tá? É isso que a gente calcula. Quando a gente tem um resultado negativo, significa que, em vez de eu colocar o vetor aqui, eu coloquei o vetor aqui, ó. E o que está acontecendo? Ele está dando alguma reação? Não, não está dando nenhuma reação. Na verdade, ele está me empurrando aqui e a minha reação que eu adotei nesse sentido também está ajudando a empurrar. Quando acontece isso daí, a somatória das forças dá negativo. O resultado vai ser negativo. Tá? Então, quer dizer que é errado, professor? Não, não é que é errado. Mas muitas vezes, por exemplo, vou apagar aqui. Muitas vezes, esquecendo isso aqui, tá, pessoal? Muitas vezes você tem um exercício, uma gangorra, tá? Tá aqui com a gangorra, e essa gangorra tem 2 kN, 10 kN, 8 kN, 3 kN. Você tem um monte de vetores aqui, aí entra vetor inclinado. Aí você fala, pô, mas e agora a reação, a somatória disso daqui? Eu vou ter que colocar o meu apoio embaixo ou eu vou ter que colocar o meu apoio em cima? A reação vai ser para baixo ou vai ser para cima? É difícil saber. Não tem como a gente saber bater no olho no exercício. A gente adota um sentido. A gente chuta um sentido. Vou chutar aqui. Se o resultado deu positivo, bom, acertamos. Se o resultado deu negativo, só inverter. Você adota que é aqui em cima. Foi o que aconteceu no exercício anterior. Nós consideramos que a nossa reação estaria aqui, ó, para cima. Só que olha lá o resultado. RA deu o quê? Negativo. Se deu negativo, significa que todas essas forças que estão atuando aqui na estrutura, de verdade, não tem esse apoio aqui. Ó. Imagina um apoio móvel aqui. Na verdade, esse apoio ele não está querendo, não está suportando a força nesse sentido para baixo, e sim para cima. Então, essa reação aqui, ela não é para cima, e sim para baixo. Tá? O RA, de verdade, vai ser para baixo. E aí, quando você for a fazer o cálculo das forças verticais, olha o que aconteceu aqui. O RA, a princípio, na somatória de momentos, nós adotamos que ele era para cima, positivo. Calculamos e encontramos que, de verdade, ele não está para cima, e sim, ele está para baixo. Então, se ele está para baixo, ele é negativo. Ó. Menos RA. Ele é para baixo. O RB, sim, está para cima. Mais RB. Menos 22,5. Por que menos 22,5? O 22,5 é esse cara aqui, ó. Esse vetor. O roxo, né? Menos 22,5 porque ele está para baixo. E menos 13,5 porque ele também está para baixo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque aqui na somatória dos momentos, nem sempre a força ela vai ser, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui um caso aqui. Aqui, ó, por exemplo, 13,5. O 13,5 aqui, ele é negativo, e na força vertical ele é negativo. O 22,5, ele é negativo, e nas forças verticais ele é negativo. Só que se a gente olhar lá no exercício anterior, no 12, a gente olhar aqui, por exemplo, o 20 da somatória de momentos é positivo. Só que na força vertical ele é negativo. Entendeu? O 320 aqui é positivo, e na força vertical ele é negativo. Então, pessoal, o sinal de positivo e negativo, por mais que é o mesmo vetor, ele pode ser diferente nos dois, como também pode ser iguais. Quem vai determinar ele é se ele está para cima ou para baixo. Aqui, ó, na vertical, para cima positivo, para baixo negativo. No momento, sentido anti-horário negativo, sentido horário positivo. Tá? Só essa observação para vocês tomarem cuidado na hora de fazer reação de apoio.
Então, continuando aqui, a gente tem aqui o menos 22,5, menos 13,5, porque os dois estão para baixo, para baixo, para baixo. E menos 15 também, né? Para baixo. Ele não entrou aqui porque ele estava em cima do apoio, mas ele entra aqui, ó. Ele existe, o 15, menos 15 ele existe, tá? Ele existe e ele tem que ser levado em consideração. E aí a gente substitui o RA vale 22,17, substitui ele aqui, 22,17. RB eu não sei quanto que vale, 2,5 menos 13,5 menos 15, menos 51. Isolando um RB aqui, passando todos os valores para o outro lado, somando aqui, fazendo a somatória, os cálculos matemáticos, a gente vai encontrar o RB de 76,17. Então, nós temos aqui o valor de RA, que vale 25,17 positivo, tá? A gente inverteu o sinal ali, invertemos o apoio, e o RB deu 76,17. Ok? Positivo também. Então, os dois estão positivos, então tá feita a nossa conta. Beleza? Pessoal, liga o microfone aí, podem fazer perguntas aí. Pode fazer perguntas aí, pessoal. Alguma dúvida? Alguém aí? Não, senhor, tá tranquilo. Por enquanto, para mim, tá de boa. De boa? Tranquilo. Isso aí é o cálculo de reação de apoio de carregamento distribuído, tá? Com base nesses dois exercícios aqui, pessoal, vocês conseguem fazer tranquilamente os outros dois exercícios. O exercício 12 e 13 já está pronto. Vou mandar já para vocês. Vou pedir para vocês fazerem o exercício 14 e o exercício 15, tá? Só uma observação aqui no exercício 15, pessoal. Pode ser que gere alguma dúvida para vocês. Olhando essa figura aqui, ó. Vocês percebem que ela tem um dente aqui, ó, tem um degrau aqui? Então, ela tem duas cargas, ó, 5 kN, 15 kN. Quando vocês forem fazer o exercício 15, vocês têm que levar em consideração o seguinte. Faça a distribuição de duas figuras geométricas que vocês consigam determinar o centro de gravidade. Nesse caso aqui, eu vou fazer duas figuras. Seria, então, a figura de baixo, que é um retângulo, e a figura de cima, que é um triângulo, tá? Então, tome muito cuidado aqui, pessoal. Para fazer isso daqui, ó, vou redesenhar aqui embaixo, ó, a estrutura. Tá a estrutura. Vou pegar primeiro esse carregamento de baixo aqui, ó, que é o nosso retângulo. Retângulo, centro de gravidade é o meio. Então tá aqui, ó, vetor. Tá bem torto aqui, né? Tá aqui o vetor. Intensidade desse vetor vai ser a carga. Quanto que nós temos de carga aqui, ó? 5 kN. Fica 5 vezes o comprimento dele, que é 9 metros. Ok? 5 vezes 9 vai dar 45 kilonewtons. Ok? Deixa eu já representar aqui. E a distância dele? Qual vai ser? A metade. 4,5. Okay. Carregamento superior. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Carregamento superior, que é o nosso triângulo. Tá. Triângulo, como que nós determinamos o centro de gravidade? Base dividido por 3. Então, o vetor ele vai atuar onde? Atua nesse ponto aqui, ó.
Vai estar aqui, ó, o vetor. Deixa eu colocar aqui. O vetor vai atuar aqui, mais ou menos, ó. Tá? E como que determinamos a intensidade dele? Quanto que nós temos de carregamento aqui? Eu sei que o comprimento vai ser os 9 metros. Mas quanto que nós temos de carga? Pode ligar o microfone aí, pessoal. Se até aqui nós temos 5 e aqui nós temos 15, qual que é o nosso carregamento? Vai ser 10? Ou é os Isso. 15 mesmo? Os É 10. os 10, né? Os 10. Os 5 a gente utilizou no carregamento de baixo. Então, do 5 para cima, até 15, nós temos 10. Então, vocês vão utilizar os 10 mesmo, correto. 10 vezes o comprimento da carga, que é 9. Lembrando que é um triângulo, então tem que dividir por 2. Tá? Então, quanto que nós temos aqui? 10 vezes 9 vai dar 90. Dividido por 2, 45. Que, por coincidência, deu o mesmo valor. Tá? Mas isso é apenas coincidência. Não quer dizer que é uma regra, não. 45 quilonewtons. E a distância dele? Ó, a distância daqui até aqui. Quanto que vai ser a distância aí, pessoal? Me ajuda aí. Aí vai ser 3 no caso, que é o centro de apoio? 3 metros, correto. Porque o total é 9. A gente tirou... Nós tiramos aí o centro de gravidade, que está aqui, né? No triângulo. Então vai estar a 3 metros de distância. Dividindo por 3 os 9. 3, 3, 3. Então tá certinho. E aí cai naqueles exercícios que vocês já sabem fazer aí. A gente já viu nas aulas anteriores, que é a reação de apoio com 2 carregamentos concentrados. A 45, 45. Só fazer aí as duas reações. RB e aqui RA. Beleza? Não tem nenhum outro vetor, fora esses dois. Não tem nenhuma força horizontal. É só calcular, pessoal. Não tem segredo. Dá um print da tela aí, para vocês conseguirem calcular depois esse exercício. E é isso aí, pessoal. 13, 14, 15. Eu pedi para vocês, né? 12, 13, 14, 15. Foi esses 4 exercícios. E aí tem mais 2 aí, o 16 e o 17. Se alguém se interessar por fazer o 17, principalmente o 17, ele é um exercício bem parecido com os outros, só que nesse caso aqui, tem um degrau aqui. Se eu for separar aqui em figuras geométricas conhecidas, como que ficaria? Ficaria um retângulo aqui, ó, onde vai atuar um vetor aqui. E aqui, ó, eu posso dividir em 2 outras figuras. Tem aqui embaixo, ó, um retângulo. Um vetor aqui, ó, atuando aqui. E aqui em cima, ó, um triângulo. Tá? E aí é só pegar a base e dividir por 3. Então vai ter um vetor aqui, ó. Eu sempre costumo, quando vou fazer esses exercícios de reações de apoio, sempre que vocês pegarem um exercício desse, refaçam o desenho da estrutura. Faça limpo o desenho. Represente os vetores, ó. No caso tem um vetor aqui e um vetor aqui. Desenhe aí os 3 vetores. Determine as distâncias de cada um deles. Como que a gente determina a distância de cada um deles aqui?
No primeiro aqui, quanto que nós temos de distância? Esse primeiro vetor até o ponto A. Quem arrisca chutar aí? Pode falar aí, Aí no pessoal. caso é 1. O primeiro Isso. Quanto? é 1. É 1? 1 metro. Correto. Esse segundo vetor aqui, ó. Esse daqui, ó. Vamos fazer esse daqui. Esse aqui, ele é metade, correto? Ele vai ter que ser metade aqui. Se tem 3, vai ser 1,5 para cada lado. Qual que é a distância dele até o ponto A? Desse vetor aqui, ó. 3,5. 3,5. E o de cima, onde nós temos 3 aqui, ele vai dividindo base dividido por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1 para cada parte aqui. Então, qual é a distância desse ponto aqui até o ponto A? 3 metros. Isso. Aí, fácil. Força. Como que nós determinamos as forças aqui? Esse primeiro aqui vai ser 800 newtons vezes 2, correto? Não é isso aí? Vai dar os 1.600. 1.600. Esse vetor aqui, que é correspondente ao triangular. Não, esse daqui, vamos fazer esse do canto. Esse daqui, como que nós determinamos a intensidade do vetor? 200 vezes 3. 3. Vai dar os 600. 200 vezes 3. Certo? E agora o terceiro vetor aqui. Quanto que nós temos? Esse que é o referente a esse triangular. Quem arrisca aí? Seria 400. Quanto vai dar? 400. Vai ter que ser... Aqui, até aqui nós temos 200. 300. 200. Quanto? 300 seria a metade de 600. Seria aqui, ó. Nós pegaríamos aqui. Até aqui eu sei que é 200. E aqui no extremo eu sei que tem 800. Então, de 200 para 800, significa que aqui nós temos 600. Certo? Newtons por metro. Tá? Então, fica sendo 600 vezes 3 dividido por 2, porque é um triângulo. Então, o carregamento é 600, o comprimento é 3, e eu tenho que dividir por 2 porque é uma carga triangular. Então, fica 600 vezes 3 dividido por 2 vai dar 900 newtons. Então, esse 900. vetor aqui, 900 newtons. Ok? Então, tá aí. Tem aí os 3 vetores, os 2 apoios, as distâncias, né? 1 metro, 3 metros, 3 metros e meio. O total preserva, né? Que é os 5 metros. Esse total tem que ser 5 metros. E aí já dá para fazer a continha também. Pode dar um print aí também, pessoal. Quem está fazendo print. Pessoal, alguma dúvida aí? Eu sei que é meio complicado a aula dessa forma, mas é o que nós temos hoje em dia, né? É o que tem para hoje. Não, por enquanto tá tranquilo, professor. Até agora tá suave. Quando é aula Tranquilo. presencial, olha nos olhos, dá para ver quem tá com dúvida. O professor tem muito disso, né? Olha para a cara do pessoal. Aí vê, consegue perceber se o pessoal absorveu, se está com dúvida, se não está. E aqui eu não consigo ter essa visão. Eu preciso que vocês me ajudem aí. Ó, professor, tô com dúvida ali, como que eu calculo? Eu sei que isso daí, pessoal, só vai surgir a dúvida na hora que vocês pegar os exercícios para fazer. Na hora que pegar o exercício, começou a fazer, vai surgir as dúvidas.
Tá ok? Algum comentário aí sobre esses cálculos, pessoal? Ação de apoio. Então, pode ficar tranquilo. Se a gente tiver dúvida, a gente chama você no zap aí, que eu sei que você não vai deixar nós na mão. Não, não deixo não. Então é isso, pessoal. Tá sendo um dos únicos aí, né? Isso é verdade. Porque de verdade, o que acontece, pessoal? Só puxar aqui. De verdade, o que acontece? Não é uma ferramenta oficial da instituição o WhatsApp, grupo de WhatsApp. Tem alguns professores que não gostam de utilizar, porque não quer passar o número particular deles, então prefere postar material no AVA, prefere ter um site próprio, ou passar por e-mail. Então, cada professor tem a sua forma de trabalho. Para mim, a forma mais prática é o grupo de WhatsApp. Por isso que eu já falo pro pessoal no primeiro dia, pessoal, monta um grupo. Lá eu consigo passar informações para vocês. Lógico, a instituição pede que a gente poste todos os materiais lá no AVA. Então, como a nossa aula não é modelo professor, é modelo instituição, não tenho que ficar postando material lá. Mas esses links eu tenho que postar lá. Esse vídeo que a gente está salvando hoje, eu tenho que postar lá para vocês. Vou até parar aqui, senão ele vai se estender muito.